Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de um artigo aqui no Estadão que destoa da comemoração geral da esquerda que está acontecendo agora no Brasil, né? Os jornais de esquerda estão todos comemorando, não, porque Bolsonaro está preso, agora já era, acabou Bolsonaro. Eu já falei para vocês que isso é uma ilusão, né? E aqui no Estadão, a Lander Porcela e a Rosiane Kennedy fazem um artigo aqui mostrando que, olha só, ao contrário, tá? Isso pode favorecer o plano de Bolsonaro para esmagar a esquerda no cenário do Senado em 2026. E eu acho que tem uma chance muito grande disso acontecer mesmo, tá? É lógico, eu espero que aconteça anistia, eu acho que tem espaço para acontecer anistia, para se resolver esse problema antes das eleições de 2026, mas o fato é que, mesmo que isso não aconteça, ou que a anistia seja aprovada e o STF derrube a anistia, mesmo que tudo isso aconteça, isso só vai favorecer a direita. E eu vou explicar para vocês o porquê que existe um risco, né? O que o STF está planejando fazer para impedir esse tipo de coisa, e a gente precisa ficar atento a isso. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Lulu Bigorninha e Dadá Lacração e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a coluna do Estadão falando aqui que a condenação do Bolsonaro favorece o plano de esmagar a esquerda no Senado em 2026. Aliados de Lula admitem nos bastidores que a oposição vai conseguir maioria absoluta de senadores e reforçam negociações dos estados, né? Isso não é novidade, a gente já fez vídeos falando que tudo leva a crer que essa perseguição toda ao Bolsonaro vai gerar, na verdade, um Senado bolsonarista em 2026. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão reforçou a estratégia de seus aliados de esmagar a esquerda na disputa do Senado em 2026. Nos bastidores, governistas passaram a admitir que a oposição deve ter sucesso na empreitada. Então, lembra, eu falei para vocês que a gente teria a maioria no Senado, já está definido. O PL vai ter a maioria no Senado. Não o PL necessariamente, tá? Mas os bolsonaristas terão a maioria no Senado. Mais do que isso, a gente precisa de 54 cadeiras para fazer impeachment de ministro do STF. E é possível que a gente tenha. Agora, o próprio governo já está admitindo que deve ser isso mesmo aqui. Hoje o PL do Bolsonaro tem 15 senadores, a maior bancada da casa. Incluindo os aliados de outros partidos, o grupo soma 41 cadeiras. Ou seja, hoje a direita já é maioria no Senado, tá? Para aprovar o impeachment de ministro supremo, por exemplo, são necessários 54 votos. Então esse é o problema. Hoje, a maioria simples a gente já tem. Mas a gente precisa ter 54 votos. E mais do que isso, tem que ter votos firmes para eleger o presidente do Senado. Esse é um ponto importante, tá? Por que com 41 cadeiras a gente não conseguiu eleger o presidente do Senado, o pessoal da direita? Porque, embora tenha muita gente ligada à direita, ainda tem muita gente que é daquela direita centrão, aquele pessoal que prefere, não, vou botar o Alcolumbre, porque né, o cara que tem ali mais desenvoltura, né, e o Alcolumbre, vocês sabem a tragédia que foi, né? Então, a ideia é justamente ter uma maioria folgada dentro do PL para o PL sozinho ter força para fazer o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Porque aí o PL fazendo o presidente do Senado e você tendo, olha só, o objetivo dos bolsonaristas é ter na próxima legislatura uma bancada de direita com 59 parlamentares, ou seja, com 5 votos de vantagem sobre o necessário para um impeachment. Com isso, tendo uma maioria tão grande assim, o Senado pode pressionar o STF muito. Talvez não precise nem fazer o impeachment de ministro do STF, mas pode pressionar o STF para tomar medidas de sanar, né, de cicatrizar essa ferida aqui no Brasil. Aqui, o Bolsonaro e seu grupo querem ter maioria no Senado para pressionar a corte e fazer acordo de perdão caso o governador de São Paulo seja eleito pelo Palácio do Planalto. Esse plano existe? Existe. Não é o ideal. Eu ainda acredito que a anistia passa ainda e acho que o STF tem chance do STF aceitar a anistia naquela situação que eu falo para vocês. Não o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não vai aceitar nada. Não o Dino não vai aceitar nada. Mas talvez os outros ministros do STF aceitem esse tipo de coisa para se livrar da Magnitsky, para se livrar das penalizações ao Brasil, né? O governo brasileiro ainda está nessa de bater de frente com os Estados Unidos, achando que a Europa vai ficar do lado dele, e não sei se a Europa vai ficar do lado do Brasil, não, tá? Existe uma pressão muito grande do Trump na Europa, justamente para anular essa coisa que ele já está vendo, que é um movimento, na verdade, contra ele, né? Não é o Brasil não interessa tanto assim, o que interessa é penalizar o Trump depois lá nos Estados Unidos. Eles querem usar esse julgamento do Bolsonaro como um modelo, proibir a direita toda na Europa e proibir o Trump lá nos Estados Unidos, né? Então, no cálculo do bolsonarismo, mesmo se o próximo presidente da casa se recusar a abrir processo de impeachment contra o ministro do STF, uma maioria na casa, aliada aos argumentos jurídicos dados por Fux, podem pavimentar o caminho para pressionar a corte a rever o julgamento ou aceitar o perdão presidencial. Eu acho engraçado isso, porque se a direita tiver 59 parlamentares, não tem motivo nenhum para a direita não ter o presidente do Senado. Então não tem que se preocupar com o presidente da casa permitir ou não permitir, né? Tendo uma maioria ampla desse jeito, vai fazer o presidente e acabou, né? E o problema da esquerda é esse. O Lula, é lógico, está tentando evitar esse modelo, essa coisa aqui. Mas, no final das contas, eles não têm alternativas, eles não têm nomes competitivos para o Senado. A verdade é que os nomes na esquerda estão sumindo. A esquerda está sumindo, a esquerda está perdendo razão de ser. Então estão tentando manter a esquerda viável, mas não tem, né?
e entraram nessa conta apoiar a candidatura de ministro do Centrão, como André Fufuca, Celso Sabino, não sei o que lá. Olha o desespero do pessoal da esquerda para tentar fazer ministros, para tentar fazer senadores que não sejam bolsonaristas, tá? E vou te dizer, acho um pouco provável que consiga alguma coisa. Aqui, ó, quem o Centrão, o bolsonarismo e a Faria Lima querem como vices de uma chapa de Tarcísio à presidência. Então, de novo, o que eu estou falando aqui, sim, todos nós queremos anistia. Não queremos discutir vice de Tarcísio e coisa nenhuma. A gente quer Bolsonaro candidato em 2026. O Centrão quer estar como vice na chapa de Tarcísio de Freitas se o governador de São Paulo for mesmo candidato à presidência. Então, eles querem botar alguém do centro, né? Vai ser o Kassab? Acho pouco provável. O Kassab provavelmente vai tentar pegar São Paulo. Não sei como é que vai ficar isso, como é que vai ser o acordo para esse tipo de coisa, né? De novo, acho muito importante o Tarcísio ter apoio do Centrão, já falei para vocês. O pessoal fica, não pode ter apoio do Centrão. Caramba, acorda, gente, se não tiver apoio do Centrão, não ganha eleição, caramba, tem que ter apoio do Centrão mesmo, não tem alternativa não. E o Tarcísio tem essa capacidade de fazer isso, né? O bolsonarismo sonha em emplacar algum familiar de Bolsonaro na posição, talvez a Michele Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro. Não sei como é que ficaria isso, mas é uma possibilidade também. Já Faria Lima queria o Zema como vice do Tarcísio, entendendo que juntar Minas Gerais e São Paulo daria um ganho muito grande, né? Eu gosto dos dois, gosto do Tarcísio e gosto do Zema. Ficaria muito feliz com essa alternativa, né? A questão toda eu deixo claro, Bolsonaro precisa estar apoiando essa candidatura. O Tarcísio não tem chance se não tiver Bolsonaro por trás, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Essa é a expectativa do pessoal. Mas não tenham dúvida, isso daqui que a gente está falando é plano B, tá? É um plano bem importante, porque a gente não sabe como é que a coisa vai caminhar daqui para frente. É importante ter esse plano B, né? Muita gente está criticando o Valdemar da Costa Neto, citando que essa frase dele aqui, que ele diz que teve exageros, mas temos que respeitar a condenação de Bolsonaro. Ele reconheceu que teve um planejamento golpista, mas diz que preparação não se consumou, né? Então, ou seja, o que ele está falando aqui é basicamente a mesma coisa do voto do Fux, e ele está correto, ele está embasado, né? Houve um plano golpista? Até houve, mas não teve execução. Se não tem execução, não tem crime, né? Por isso que o Fux absolveu o Bolsonaro. Essa é a ideia. Mesmo a tentativa de golpe de Estado requer atos executórios, não apenas preparação. O que o Valdemar da Costa Neto está falando aqui, ele está repetindo o voto do Fux. E ele está correto, ele já está dando a dica que eles vão usar o voto do Fux como a base da argumentação no caso Bolsonaro. Os bolsonaristas ficaram super chateados. Não, porque como que o Valdemar fala isso, que não pode respeitar, não? E, gente, olha só, de novo, eu vi com esse papo, o pessoal que não quer brigar. Se eu vou fazer o quê? Vou chegar lá e vou dar supapo no Alexandre de Moraes? Vai tentar entrar na casa dele e dar tapa nele? Não tem como fazer isso, esquece. Violência não resolve nada. O que resolve é acordo. O Valdemar está certíssimo em fazer isso daqui. Ele está exatamente se colocando nisso daqui. E tem um outro detalhe nessa história. Se preparem, porque eles vão bater muito no Valdemar daqui pra frente. Por quê? O pessoal da direita detesta o Valdemar. Mas eu falo pra vocês, o Valdemar e o Ciro Nogueira são importantíssimos pra direita. Não tô dizendo que eles são anjinhos recém-caídos do céu, com a fralda limpinha. Não, eu sei, são políticos, né? É cheio das nojeiras todas que tem de político. Mas pô, acorda, galera, a gente precisa dessas pessoas. Se a gente não tiver o Valdemar, não tiver o Ciro Nogueira, a gente vai estar numa situação muito pior do que a gente está agora. Não tem esse negócio, não. O Valdemar está fazendo aqui o jogo correto, está fazendo a estratégia correta de não brigar com o STF enquanto nós estamos fracos. A gente tem que brigar com o STF quando a gente tiver poder institucional para fazer alguma coisa. Adianta brigar com o STF agora? Não, não adianta. Uma coisa, ele deixou claro que ele vai aprovar a anistia. Aliás, aqui, ó, nessa mesma matéria, eles falam aqui, ó, o Supremo só tem apoio porque só está fazendo isso porque tem o apoio do governo Lula e não sei o que lá. E no final, aqui no finalzinho, eles falam aqui que, olha só, como o partido o PSD defende que a proposta seja votada, deixa a bancada livre para decidir. Mas o Kassab já disse aqui, ó, a minha questão está resolvida. Eu sou a favor da anistia. Ela tem que ser posicionada. Ou seja, no final das contas, eles esconderam aqui que, embora o Valdemar tenha dito isso, ele mantém a votação da anistia. O caminho correto é esse. É votar a anistia e da anistia liberar o Bolsonaro para concorrer ano que vem. Ah, mas e se o STF barrar a anistia? Pode acontecer, do STF barrar a anistia. Vai ser mais uma violência do STF, vai ajudar ainda mais a gente a convencer a população a votar em senadores de direita em 2026. Então, ótimo, tem que votar anistia de qualquer jeito. Mesmo que o STF bloqueie a anistia, a gente tem que votar anistia para dar essa resposta para a população, né? Então, pessoal, o que eu falo para vocês é isso, né? Aqui, ó, olha aqui, o pessoal já colocando aqui, ó, que um investigado por vínculo com o PCC posou para fotos com Kassab e Valdemar da Costa Neto. Eu já expliquei para vocês que o negócio de posar para foto é um problema, porque isso quer dizer que tem alguma coisa? Não sei. Aí, pode ser que tenha alguma coisa? Pode ser que tenha alguma coisa. Posar para foto, nem quando é de esquerda, nem quando é de direita, não dá para fazer nada. Eu falei isso com relação ao Lula também. Quando falaram, não, que o Lula estava do lado da mulher lá, que é traficante do PCC, lá na favela do Moinho, eu falei, olha só ter foto do lado da mulher não quer dizer nada. Por quê? Porque ter foto do lado da mulher, cara, o cara tá lá, vou tirar uma foto contigo, Lula, tá? Pois não, tira a foto aqui. Como é que você vai saber? Você vai pedir, me passa sua ficha criminal aí, por favor, pra eu saber se você tem alguma ligação com crime, pra saber se vai tirar foto comigo ou não vai. Cara, não tem como. Da mesma forma, o Valdemar e o Ciro Nogueira e outras pessoas estão sendo acusadas de coisas aqui. Tirar foto, aparecer em foto, não quer dizer nada por si só.
É lógico que pode ter mais coisa. Aí é outra história. Por exemplo, no caso do Lula com a mulher lá da favela do Moinho, o que eu destaquei para vocês foi o fato do Lula ter no discurso dele pedido para manter a torre. Ah, que o Tarcísio quer derrubar a torre, que é usada, a torre é usada pelo pessoal do tráfico para fazer vigia das polícias, para evitar que a polícia entre na favela. Aí o Lula mostrou que está do lado desse pessoal mesmo. Aí, ou seja, não foi só aparecer na foto. O Lula falou no microfone uma coisa, pediu uma ajuda para o pessoal da favela contra a polícia. Aí é outra história diferente. Da mesma forma, eu descarto ter alguma ligação de Valdemar com o PCC e do Ciro Nogueira com o PCC. Eu não sei, cara. Eu não ponho a mão no fogo pra ninguém. O que eu digo pra vocês é tomem cuidado, porque a esquerda é mais esperta que vocês. Vocês estão querendo bater no Ciro Nogueira, bater no Valdemar. Não, que tem que ser Bolsonaro puro, não sei o que lá. Vocês percebem que vocês estão entrando num beco sem saída, né? Num lugar que não. A única saída pra quem tá recusando apoio do Valdemar e o apoio do Centrão e coisa e tal é um beco sem saída que não vai dar em nada. É acabar com o movimento da direita no Brasil. É isso que vocês estão lutando por isso, né? O caminho é esse, é com o Valdemar, é com o Ciro, é defender essas pessoas, por mais que não sejam perfeitas, são aliados importantes para a gente chegar num governo de direita bem estruturado. Né? E o Bolsonaro é muito importante também, o Bolsonaro continua tendo muito apoio aqui. Hoje cedo o Bolsonaro foi liberado pelo Alexandre de Moraes para fazer exames no DF-Star. Tinha uma turma de brasileiros que foram lá para saudar o Bolsonaro, para o Bolsonaro saber que ele está sendo acompanhado, que as pessoas estão do lado dele, que continuam apoiando o Bolsonaro, apesar da condenação. Isso é muito importante, porque eu imagino que o Bolsonaro está triste, esse tipo de coisa, essa injustiça que ele está sofrendo, né, evidentemente é muito ruim. Então, as pessoas indo lá e mostrando apoio a ele é uma coisa muito importante, né? Uma coisa que o pessoal chamou a atenção é que ele não acenou de volta para as pessoas. É lógico que ele fez isso, porque certamente ele foi avisado pelo Alexandre de Moraes que se houvesse alguma manifestação da parte dele, coisa e tal, isso ia ser entendido como violação da prisão e coisa e tal, então certamente avisaram ele que ele não pode acenar para as pessoas, então ele entrou ali, não acenou para ninguém, simplesmente entrou no hospital e pronto, isso é o que aconteceu, por isso que ele não acenou para as pessoas, evidentemente, né? Foi aviso do Alexandre de Moraes, mas isso mostra o apoio que o Bolsonaro tem, a quantidade de gente que foi hoje, 8 horas da manhã no hospital para só para dar uma palavra de apoio para o Bolsonaro, né? Ontem o Alan dos Santos fez um pedido, reproduziu o pedido do Alan dos Santos no Twitter, né? Para as pessoas irem lá no hospital para dar esse apoio, esse apoio moral ao Bolsonaro, e as pessoas foram, isso é muito importante. Bolsonaro tem um capital político enorme, e não vai ser essa prisão que vai abafar isso. O pessoal está crente que vai matar o bolsonarismo. Vocês estão tornando o bolsonarismo mais forte, e é isso que vai acontecer mesmo.